Is Brock Lesnar on steroids? Of course, they've all done something. Yeah. Brock Lesnar, first of all, has superior genetics. He's bone structure that guy has. You can go back to when Brock Lesnar was in high school. He was a fucking monster. Didn't you tell me he benched 225 49 times? Yes. Brock Lesnar's the biggest freak the UFC's ever seen. I don't think anybody's ever accomplished in the sport of mixed martial arts what Brock Lesnar has. Can you see me now? Can you see me now? O mundo das lutas já produziu muitos selvagens intimidadores que marcaram época, mas no UFC talvez o peso pesado mais impactante tenha sido um cara que não foi necessariamente o melhor lutador da categoria. Ele tinha uma base no wrestling colegial, se tornou um ícone do WWE nos anos 2000 e quebrou uma barreira inédita ao migrar para o MMA e em muito pouco tempo se tornar campeão mundial dos pesados, um dos maiores vendedores de pay-per-view que o UFC já viu e dono de uma personalidade arrebatadora que cativou uma geração inteira de fãs marciais. Ele foi o gigante mais temido num tempo onde o peso pesado do UFC cheirava a suco. Hoje é dia de conhecer a trajetória do gorila albino, Super Viking, o alemão bombado, chame do que você quiser. Mas você vai entender hoje porque esse brutamonte assustador é um dos maiores nomes do UFC e porque ele sumiu antes que a nova geração visse em ação. Senhoras e senhores, preparem-se porque chegou a hora de mais um documentário especial. Então já hype o vídeo para ajudar o trabalhador aqui, já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarada e essa é a incrível história de Brock Lesnar. Todo mundo sempre conheceu o Brock Lesnar como o astro do WWE. O porte físico, a desenvoltura para o entretenimento fizeram do americano um astro do telecat muito rápido. Sua primeira aparição foi em 2002 no programa Monday Night Raw ao lado do inseparável empresário Paul Heyman. E para tentar algo diferente, ele foi parar no futebol americano, onde foi atravessado por uma minivan e acabou no hospital com o maxilar quebrado, a mão esquerda quebrada e precisou tirar resquícios de vidro da testa, tomando diversos pontos. Em determinado momento, o Brock se viu fora do futebol americano recém-acidentado, com a Receita Federal batendo a sua porta em meio a uma batalha judicial pela guarda da sua filha. Brock acredita que o período entre 2004 e 2006 foi o pior de sua vida por tudo que ele teve que lidar ao mesmo tempo. Ele dizia que tinha dois vícios naquela época, Vicodin, que é um opioide para aliviar as dores, e vodka, que não é remédio nenhum, mas também serve para anestesia, né? Mas você quer uma curiosidade positiva dessa época? Enquanto passava o momento mais baixo da sua vida, tal qual o filme Se Beber Não Case, depois de uma bebedeira, o Brock reparou que do outro lado da rua do bar tinha um tatuador. Pois é isso mesmo que vocês estão pensando. A tatuagem icônica da enorme espada na parte de frente do corpo do Lesnar foi fruto de um porre. I got that tattoo. I was shit-faced drunk. I mean, I was just kicked down hard. Like I was going through all that stuff and there was a tattoo shop across the street from the biker bar, and that's not a good place to have a tattoo shop. All right. But the meaning behind it was I felt like my back was against the wall and somebody had a sword, a knife stuck to my throat. Like, what are you gonna do now? Assim como tantos exemplos ao longo do tempo, o Brock tentou então domar seus demônios na missão mais desafiadora da sua vida, lutar de verdade. Como naquela época ele era visto como um grandalhão que só sabia fazer lutas de mentirinha no WWE, o Brock precisou de apenas algum sinal de que não passaria vergonha no MMA. No dia 29 de abril de 2006, um anúncio inesperado acontecia no ringue do K1. This ring kind of feels a little bit comfortable to me. I think maybe we could work something out here. I don't know. I kinda like it. O K1 é um evento japonês de kickbox MMA que estava de passagem por Las Vegas e recebeu a visita de Brock Lesnar. A provocação de que ele estava prestes a fazer sua primeira luta na MMA gerou curiosidade no público que só conhecia suas lutas coreografadas no WWE. Sim, o Brock não tinha experiência alguma na MMA, mas não era também como se ele não soubesse nada. O americano teve uma trajetória condecorada no wrestling colegial. Ele foi campeão estadual com um cartel invicto de 33 vitórias em 33 lutas e chegou a ser campeão nacional da divisão 1 da NCAA, e naquela época, meu amigo, ele já era uma coletânea assustadora de músculos. Ele foi wrestler All-American 2 vezes e encerrou sua jornada na modalidade com um cartel de 106 vitórias e apenas 5 derrotas. Um cartel sinistro, diga-se. Mas voltando, o Brock começou a treinar MMA em Iowa com o ex-campeão do UFC Pat Millett, mas era meio óbvio que esperar a sua estreia na MMA. MMA is real and wrestling is fake. For anybody that doesn't know that, you're living in a cave. I want to fight. That's the reason for it.
I want to fight. I'll be fighting 5-minute rounds against a guy from South Korea. He's a lot taller than I am, but he does have a bigger head than I do. O rival que enfrentaria um Brock com apenas um ano de treino de MMA seria o gigante Hongman Choi. A ideia da franquia era achar o maior oponente possível para promover o famoso Freak Show conhecido no Japão pelo sucesso do Pride e atrair o público com um duelo de gigantes. A expectativa depositada foi tão grande que marcaram o show para o dia 2 de junho de 2007 no LA Coliseum, que tem capacidade para 93 mil pessoas. Se hoje em dia eu tenho minhas dúvidas se o UFC conseguiria lotar um estádio desse, imagine o K1 naquela época. Bom, tem um vídeo excelente dos amigos do MMA On Point que conta bem a história do fiasco que foi o K1 Heroes Dynamite USA. Esse show, no fim das contas, teve menos de 20 mil pessoas na plateia. E detalhe, nem mesmo a revanche entre Royce Gracie e Kazushi Sakuraba, que foi a co-luta principal da noite, foi capaz de salvar o evento. Simplesmente depois disso, o K1 nunca mais vingou nos Estados Unidos. Mas vamos ao que interessa. Tudo começou a ruir quando 8 dias antes do evento, Hongman Choi teve sua licença para lutar recusada devido a um tumor benigno na glândula hipófise que fica no cérebro. O K1 então seguiu promovendo o Brock com força. Numa coletiva foi revelado que o adversário do peso pesado seria Min Soo Kim. Pois é, um legítimo Zé Ninguém que tinha um cartel vergonhoso de 8 lutas, 2 vitórias e 6 derrotas. Quase rolou uma bitoca na encarada, mas na hora da luta o jogo foi rápido. O sul-coreano deu um chute estúpido, facilitou a derrubada de Brock e um abraço. Lesnar conquistou o nocaute técnico com 69 segundos depois do cara bater. Sim, ele bateu em desistência com socos que estava levando da montada. Excited here at ringside. Brock Lesnar, debut a victorious one. Is he the next big thing in MMA? He made short work of Min Soo Kim. 2 meses depois, Brock Lesnar correu atrás de uma chance no maior palco do mundo. Ele comprou ingressos para assistir o UFC 74, onde o então campeão Randy Couture defenderia o cinturão dos pesados contra Gabriel Napão. The UFC, Dana White wanted nothing to do with me. He wouldn't return my phone call. I wanted to get into the big leagues, and there was only one big league at the time, it was UFC. So I said, screw it. I bought 4 nosebleed tickets to the MGM. Randy Couture was headlining against Gabriel Gonzaga for the heavyweight championship. As soon as Randy won that fight, I scaled the security and ran to the octagon and grabbed Dana and I introduced myself. I said, I'm Brock Lesnar. 5 meses depois, Dana White colocou o Brock Lesnar para enfrentar Frank Mir no UFC 81 com um contrato de uma luta só para ver qual é do cara. Lesnar acabou finalizado pelo jiu-jitsu de alto nível de Mir, mas aquilo não foi o fim do sonho, foi só o começo. That was a fun fucking fight, dude. That was so fun. It ain't over. I hope it ain't. O dirigente então fechou um contrato maior com o Brock e o escalou para enfrentar Hit Harry 6 meses depois. Depois desse socão, o Brock atropelou literalmente o coitado e acabou vencendo via decisão dos juízes. Can you see me now? Can you see me now? Era só o que ele precisava fazer para disputar o cinturão dos pesados do UFC. Sim, com apenas 3 lutas no MMA, o Brock Lesnar foi pareado com o Randy Couture. E um detalhe aqui, o Lesnar acabou passando à frente de um brasileiro, porque no UFC 81, na mesma noite que o Lesnar perdeu para Mir, Minotauro finalizou o Tim Silva e se tornou o campeão interino dos pesados. Então quem deveria enfrentar Couture pelo título absoluto era o brasileiro, mas as coisas são como são. No UFC 91, Brock Lesnar nocauteou Couture no segundo round e se tornou o campeão dos pesados da organização na 4ª luta da carreira. Brock, in your 4th fight in MMA, challenging and winning the heavyweight title, did you ever believe that this was possible? You know, I just believe in hard work and that it pays off. Honest to God. I may come across as a cocky SOB, but I'm just confident. That's what the Lord gave me. He gave me my body and my mind. God bless you. Como o Brock foi acelerado rumo ao cinturão, o Minotauro então colocou o cinturão interino em jogo contra Frank Mir no evento seguinte, o UFC 92. O desgraçado do Frank Mir nocauteou o brasileiro e encaixou a revanche com o Brock, que foi a luta principal do histórico UFC 100. O Lesnar teve a chance de se vingar da única derrota na carreira e o fez de forma cruel. O gigante despejou toda a sua raiva no rival e desfigurou a cara de Mir com seu poderoso ground and pound, vencendo o reencontro por nocaute técnico no segundo assalto e esbravejando gentilezas na cara de um Mir que nem sabia onde é que estava. E na comemoração, além de mostrar o dedo do meio pro público que o vaiava, ele deu uma demonstração do porquê foi um personagem pra lá de polêmico. I love it! Keep going! Keep going! I'm gonna go home tonight. I'm gonna drink a Coors Light.
That's a Coors Light because Bud Light won't pay me nothing. I'm gonna sit down with my friends and family. And hell, I might even get on top of my wife tonight. Brock era um nome tão forte que em determinado momento o presidente do UFC, Dana White, tentou casar uma super luta contra Fedor Emelianenko. Eu já falei em alguns vídeos aqui sobre os motivos do acordo entre o russo e o UFC nunca ter dado certo, mas o fato é que o Lesnar era um astro mundial. Comerciais e ações de marketing caíam no colo do peso pesado, tamanha curiosidade que sua persona gerava. Estamos em julho de 2026 e apenas um nome foi maior do que Brock Lesnar no quesito vendas de pay-per-view: Conor McGregor. O astro do WWE foi o protagonista do UFC 100 e ajudou a organização a vender 1,6 milhões de pacotes em 2009. No mundo sem Conor, o Brock seria até hoje o rei nas vendas do UFC, tamanha sua popularidade, impacto e poder promocional. Mas nem tudo são ou foram flores. No fim de 2009, o Lesnar conheceu seu maior rival. Uma doença chamada diverticulite o colocou na cama de um hospital e o fez perder 18 quilos. O lutador quase morreu por conta das perfurações que sofreu no intestino, mas conseguiu se recuperar para fazer sua segunda defesa de título contra Shane Carwin no UFC 116. Carwin era mais um brutamonte que ajudava a compor uma categoria dos pesados de respeito. O cara era um animal e simplesmente espancou o Brock de tudo que foi jeito naquele primeiro round. Mas como ele não conseguiu encerrar a luta, o Lesnar sobreviveu e operou uma das maiores viradas da história no segundo round. Com o rival já cansado de bater, ele mostrou o coração de campeão ao finalizar o Carwin e manter o cinturão. Brock Lesnar, winner by submission. Welcome back, Brock. E foi ali em julho de 2010 que o Brock brilhou pela última vez. No evento seguinte, o UFC 121, o Lesnar colocaria o cinturão em jogo contra um jovem invicto que estava passando o carro em todo mundo, Cain Velasquez. O queixo de nós todos não tomou conhecimento e chutou o traseiro de Brock de forma constrangedora. O Lesnar ficou tão perdido no octógono que rodou igual peão antes de desabar no cage. Mesmo sem o cinturão, Brock continuou sendo um astro enorme pro UFC e a organização então decidiu colocá-lo no The Ultimate Fighter. Ele foi o treinador rival de Júnior Cigano na 13ª temporada da edição do reality show. Os dois fizeram até encarada, mas essa vai pro hall das super lutas que ficaram no quase, porque uma nova diverticulite tirou o Brock de ação. Outra vez recuperado, o Brock então foi escalado para encarar Alistair, comedor de carne de cavalo Overeem. Era o duelo entre dois gigantes musculosos no auge da categoria dos pesados do UFC. Olha bem para isso, com todo respeito aos pesados atuais, mas esse open bar de músculo que cheirava a suco tornava a categoria a mais sinistra do UFC naquela época. Mas seja vítima do tempo ou dos efeitos da diverticulite, o Brock já não era mais o mesmo e sofreu com as joelhadas e chutes do Overeem no corpo até ele cair. E esse foi o fim de Brock no UFC. The illness had beaten me and I couldn't be the guy that I needed to be in the octagon. O melhor caminho para não prejudicar mais a doença foi voltar para o WWE, onde ele escreveu novos e lendários capítulos na organização, se consolidando como um dos maiores nomes da franquia. Só que menos de 5 anos depois de sua última aparição no octógono, novamente em meio a uma brecha contratual com o WWE, o Brock voltou ao UFC. Ele foi anunciado de surpresa como parte do UFC 200. I picked up the phone, I called Dana White and said, listen, if there was any time for Brock Lesnar to come back, it would just make sense that it would be for UFC 200. Aqui vai outro fato curioso. Nesse evento, o Brock representou o Canadá. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas tem cidadania dupla. E para quem não gostou, a resposta dele foi essa aqui. Quite simple. I live there. Ele encarou Mark Hunt e venceu um duelo com pouquíssima ou quase nenhuma emoção via decisão do juiz e embolsou 2,5 milhões de dólares no que na época foi chamado de maior bolsa da história do UFC, mas não passou por tudo isso sem polêmica não. O Ultimate na época tinha uma política de que lutadores deveriam passar por 6 meses de testes antidoping conduzidos pela USADA antes de pisar no octógono. Como o Brock era um caso especial, a franquia abriu uma exceção para que ele pudesse lutar no card em Las Vegas. O Hunt ficou puto, anunciou que o Lesnar estava dopado até a raiz do cabelo, mas aceitou a luta assim mesmo. Só que depois que o Brock ganhou, veio a bomba, literalmente. Ele tinha caído no doping em 2 testes, um antes e um no dia da luta no UFC 200. O resultado do combate foi revertido para no contest. O Hunt processou o UFC e o Brock nunca mais apareceu. Pra falar a verdade, ele fez uma graça no UFC 226 em Las Vegas de novo. Logo depois de ver Daniel Cormier nocautear Stipe Miocic e se tornar o campeão duplo, o Viking de terno subiu no octógono e empurrou de si no que parecia ser uma promoção de uma luta que nunca aconteceu. I walked into this building and watched the heavyweight disasters from the beginning. DC, I'm coming for you. Rumores de um retorno vez ou outra voltam a aparecer. No passado, o nome de Brock Lesnar já esteve inclusive ligado a uma super luta dos sonhos contra John Jones. Brock Lesnar. If you want to know what it feels like to get your ass kicked by a guy who weighs 40 pounds less than you, meet me in the octagon.
mas a verdade é que o Brock nunca mais pisou e nunca mais pisará no octógono do Ultimate. A sua vida vai muito bem, obrigada no WWE, inclusive pra quem não viu, o Brock enfrentou o Bafemi no SummerSlam que aconteceu nesse fim de semana. Apesar dos rumores de aposentadoria, o peso pesado deve tirar apenas um tempo de afastamento, mas vai seguir ligado à organização. É bom dizer também que mesmo sendo um astro mundial, o Brock Lesnar é um cara privado, a gente não sabe muita coisa sobre sua vida pessoal. I really don't like people. I'm sorry, I don't. That's just who I am. Talk to me about that. What do you mean you don't like people? I just don't like being around a bunch of people, and it's kind of ironic because I can go out in an arena full of 20,000 people and be all right with it. I feel like I'm in this dome. And I'm protected. Sua filha, Mia Lesnar, também é campeã da NCAA, mas atua no atletismo. Ela compete no arremesso de peso e é simplesmente idêntica ao pai. A força parece estar no DNA da família Lesnar. Para encerrar, é importante dizer que a gente não pode contar a história do UFC, das artes marciais, sem passar pelo capítulo chamado Brock Lesnar. I don't think anybody's ever accomplished in the sport of mixed martial arts what Brock Lesnar has. Even when he first came in, I had doubts on how well he would do. With no real MMA experience, just a wrestling background. He's an incredible athlete and he's done some amazing things in a short amount of time. A verdade é que por ter vindo do WWE e ter recebido as melhores chances possíveis num curto espaço de tempo, Brock Lesnar incomodou muita gente. Não só os lutadores que ele passou para trás na sua ascensão, mas também os fãs que nem mesmo vendo suas vitórias contra Culture, Miro Carvin, nem assim se convenceram de que aquele pro wrestler foi um lutador de alto nível sim. Brock Lesnar foi um acontecimento histórico no mundo das lutas. O tamanho descomunal, a postura intimidadora e a performance com o microfone na mão, numa época onde o trash talk ainda não era tão popular, marcaram época. Ele alcançou sucesso no mundo do entretenimento e provou não pro público, mas para si mesmo que também era um lutador capaz de fazer lutas de verdade, superar desafios ainda maiores e chegar ao topo do mundo no MMA. De pro wrestler desacreditado a campeão dos pesados do UFC numa rápida e marcante trajetória, definitivamente uma história que merece ser contada. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. Qual a opinião de vocês sobre Brock Lesnar? Sugestão de nomes para os próximos documentários? Comenta aí. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like, hypar o nosso vídeo e se inscrever no canal Encarada se você quiser ver mais conteúdos especiais por aqui. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.